Você já parou para pensar por que o leopardo exibe manchas tão misteriosas sobre seu corpo? Existe uma razão surpreendente que desafia tudo o que você imagina sobre camuflagem. E a resposta é muito mais profunda do que a ciência acreditava no passado. Prepare-se para mergulhar no universo apaixonante dos padrões animais, onde cada mancha tem uma função vital. Ao observar o leopardo na savana africana, suas manchas parecem desenhadas à mão, formando rosetas únicas, exclusivas de cada indivíduo. Mas afinal, qual o objetivo evolutivo dessas marcas? Será mesmo só para se esconder dos predadores, ou existe outro motivo oculto por trás de tanta complexidade? Se você está curioso, continue comigo, porque as próximas descobertas vão mudar sua percepção sobre os felinos selvagens. No início da jornada evolutiva dos felinos, os ancestrais do leopardo não tinham manchas tão elaboradas. Estudos genéticos sugerem que as rosetas surgiram como uma resposta direta ao ambiente arborizado, onde sombra e luz se alternam de forma imprevisível. O padrão irregular permite que o leopardo desapareça entre folhas e galhos, dificultando a localização por potenciais presas. Será essa a única função das manchas? Falaremos de camuflagem e de algo além? Então não desgrude agora. A camuflagem realmente é fundamental. Mas há um detalhe fascinante. Leopardo é um caçador solitário, e suas manchas também servem de vantagem competitiva entre membros da mesma espécie. Experimentos apontam que o desenho das rosetas pode ajudar o animal a se aproximar sorrateiramente, sem ser notado nem pelo olhar treinado de outras feras. Em ambientes de luz filtrada, como florestas densas, a quebra do contorno corporal faz toda a diferença. E se eu disser que o padrão do leopardo vai além da sobrevivência e toca em um aspecto social inesperado? Além da camuflagem, há uma teoria social. Pesquisas indicam que as manchas podem ajudar leopardo a se identificar e comunicar sem emitir sons. Cada indivíduo possui um padrão único de rosetas, funcionando como uma identidade visual entre os membros do grupo. Isso reduz conflitos territoriais e ajuda no reconhecimento até entre mãe e filhote no mato fechado. Mas se você pensa que acabou, prepare-se para o próximo capítulo, onde a genética e a evolução revelam reviravoltas muito mais instigantes. Você já ouviu falar que nem todo leopardo nasce com o mesmo tipo de mancha? Cientistas analisaram populações de diferentes regiões. Na savana africana, as rosetas são mais espaçadas e abertas, enquanto em florestas tropicais tendem a ser densas e pequenas. Isso mostra o quanto o ambiente influencia diretamente os padrões do animal. É praticamente como se a natureza estivesse pintando cada felino conforme o cenário em que vai crescer. Mas o mistério não para por aí. Existe um segredo profundo na genética dessa variação. A chave para entender tantas formas e tamanhos de manchas está na genética. Pesquisadores descobriram que pelo menos 2 genes principais controlam a formação das rosetas e sua distribuição. Além disso, mutações nesses genes podem gerar leopardo completamente negro, conhecidos como pantera negra. No fundo, o mesmo animal, apenas com excesso de pigmentação. O que aconteceu para que o leopardo evoluísse dessa maneira peculiar? E será que as manchas ainda têm impacto em sua sobrevivência diante de tantas mudanças modernas? A realidade é que em um mundo onde habitats estão sendo destruídos, as manchas continuam exercendo papel crucial. O leopardo que vive perto de áreas urbanizadas tem adaptado seus padrões, tornando-se mais noturno e buscando novas estratégias para se camuflar. Inclusive, já foi registrado em florestas próximas às cidades, mudando comportamento e preferindo áreas de vegetação mais densa. A genética das manchas pode ajudar os cientistas a entender melhor como conservar e proteger a espécie. Você sabia que as rosetas também ajudam os pesquisadores a monitorar e estudar os leopardos na natureza? Por serem únicas, funcionam como impressões digitais. Equipamentos de fotografia noturna capturam imagens desses padrões, permitindo identificar quantos indivíduos vivem em determinada área sem precisar capturar. É tecnologia e ciência trabalhando lado a lado com a natureza para garantir a sobrevivência desse predador enigmático. Agora, pense comigo. Apesar de serem conhecidos pelas manchas, alguns leopardos exibem padrões quase invisíveis, ou mesmo ausência total de rosetas. Fenômeno ligado a melanismo. O melanismo confere pelagem negra, vantajosa em florestas densas e úmidas, onde a camuflagem precisa de outra abordagem. Mas se você acredita que a evolução das manchas foi um processo simples e linear, surpreenda-se. Fósseis e registros históricos apontam para múltiplos caminhos evolutivos.
Com padrões surgindo e desaparecendo em linhagens distantes, o leopardo, assim como outros felinos manchados, representa apenas uma de tantas respostas possíveis aos desafios de cada era e habitat. O mais incrível é que tudo isso acontece sem qualquer planejamento ou consciência, guiado apenas pela adaptação lenta ao longo de gerações. Até mesmo a comunicação visual entre mãe e filhote depende do contraste das rosetas contra a vegetação. Estudos mostram que filhotes com padrões mais marcados têm maior taxa de sobrevivência nas primeiras semanas de vida. Isso torna a escolha natural ainda mais eficiente e reforça o papel das manchas na perpetuação da espécie. Mas se você acha que só o leopardo possui essa capacidade, espere para descobrir o surpreendente parentesco com outros animais. Pintada e até gatos domésticos exibem manchas ou listras. Pesquisadores traçaram a árvore genealógica dos felinos e perceberam que o surgimento desse padrão não é exclusividade do leopardo. O curioso é que, apesar das semelhanças, cada espécie desenvolveu um tipo de mancha sob pressões ecológicas e comportamentais bem diferentes. As manchas são fruto de um ancestral comum ou de uma incrível coincidência evolutiva chamada convergência. Se você está comigo até aqui, agora vem a parte mais impressionante dessa história. Cientistas conseguiram mapear, por meio de análises computadorizadas, o desenvolvimento das manchas ainda no útero da mãe leoparda. O padrão final do filhote começa a aparecer nas primeiras semanas da gestação. Influenciado por uma verdadeira batalha entre proteínas no interior da pele e informação, como se fosse um quadro pintado pela própria natureza, cada animal nasce com uma assinatura única e irrepetível. As manchas, que tanto fascinam observadores, são resultado de interações químicas complexas, genética da mãe e até mesmo fatores imprevisíveis, como hormônios e nutrientes disponíveis durante a gestação. Estamos diante de um verdadeiro espetáculo biológico cujos detalhes escapam ao nosso olhar desatento. Essa dança invisível de moléculas continua sendo estudada com entusiasmo nos laboratórios ao redor do planeta. Eis o ápice da nossa jornada. Novas pesquisas da biologia computacional mostram que seria matematicamente possível prever o surgimento de manchas em outros animais, apenas alterando variáveis do ambiente gestacional. Isso significa que, se mudarmos pequenas condições durante o desenvolvimento, teoricamente, poderíamos criar leopardo de pelagem exótica, com manchas maiores, menores ou até inexistentes. O que isso revela sobre o poder natural da adaptação e da seleção? Imagine a tensão silenciosa entre o leopardo e suas presas. Cada roseta representa milhares de anos de evolução silenciosa, ajustando-se corajosamente ao cenário, ao perigo e à necessidade da caça perfeita. É uma obra-prima de camuflagem, comunicação e sobrevivência mantida geração após geração por pressões invisíveis, mas implacáveis. Nenhum detalhe está ali por acaso. Tudo tem um motivo oculto. Seja caçando entre gramíneas douradas, esgueirando-se no alto das árvores, ou cruzando clareiras sob a luz da lua. As manchas do leopardo fazem dele um dos predadores mais eficientes da natureza. Ao mesmo tempo, revelam a engenhosidade da evolução, capaz de criar soluções tão harmônicas quanto imprevisíveis. E por trás de cada padrão, há um segredo esperando para ser desvendado pelos cientistas e admiradores da vida selvagem. Agora você já sabe que as manchas do leopardo são muito mais do que simples camuflagem. São ferramentas de sobrevivência, expressão individual, peça, chave de comunicação silenciosa e até registro biológico para a ciência. Cada detalhe carrega milhões de anos de história natural e adaptação resiliente frente aos desafios do mundo selvagem. Se ficou impressionado, prepare-se para colocar seu olhar investigativo à prova. Antes de fechar este ciclo, reflita. Quantos outros mistérios incríveis a natureza esconde sob pelagens, penas e peles que julgamos banais? O que será que você ainda gostaria de entender sobre o reino animal? Escreva nos comentários. Qual padrão animal mais intriga você?